Sua Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 22, esse verso é muito conhecido, então abra sua Bíblia comigo aí e vamos ler junto o que está dizendo o livro de Isaías, capítulo 22, verso 22. Isaías. Cadê o Isaías? Isaías fugiu da Bíblia, não fugiu, está aqui. Amém, queridos? Abra aí a sua Bíblia e vamos lá, vamos ler o que está dizendo aqui. O tema da minha palavra hoje é o caminho inverso à liberdade. Nós estamos nessa campanha falando sobre conquistando a minha liberdade. E por que esse tema, Jonas? O caminho inverso à liberdade. Tem muitas pessoas fazendo esse caminho de maneira invertida. E nós vamos entender um pouquinho hoje aqui sobre. Vamos lá no 15 então, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunta-lhe, o que você está fazendo aqui? Ou que parente você tem aqui, para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando num lugar elevado a sua sepultura. E vamos ler o 22, que diz assim, não fique assustado, sempre melhora no final. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Amém? Feche os teus olhos, você já vai entender. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra e pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em tua presença. Queremos, Pai, que o nosso coração, nessa noite, seja ministrado pela Tua palavra e edificado pela mesma. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de Isaías 22, e todo esse capítulo, nós encontramos ali, o profeta falando sobre um homem chamado Sebna, um homem que tinha ali uma autoridade, que era alguém estabelecido como autoridade. E num determinado momento, Sebna, ele se encheu de si, se ensimesmou. Já viu essa palavra? Foi o que aconteceu com Sebna. Mas eu vou falar hoje, aqui para nós, sobre conquistando a minha liberdade, vai ser 3 perguntas a palavra hoje. A primeira pergunta é, como é para você, ou para você, como é o futuro e como ele se parece? O que você pensa, o que você consegue ver e qual o seu ponto de referência? Entenderam? Como você vê o seu futuro, como ele se parece para você? Olha que pergunta forte, você tem que pensar hoje. Hoje tem que pensar. E o que você pensa? O que você consegue ver quando você pensa? O que você consegue ver? E qual o seu ponto de referência? Eu quero falar hoje sobre esses pontos aqui que eu abordei, que estão em formas de pergunta. O que você tem para o seu futuro? Qual a sua visão? O que você vê além? E o que você tem como referência, um ponto de referência para que você seja verdadeiramente livre, conforme a palavra tem te estabelecido. Olha que coisa maravilhosa, a palavra de Deus nos estabelece livres. Diz Cristo, o que Jesus diz? Foi para a liberdade que eu vos libertei. Então a palavra está nos indicando que nós somos livres, mas muitas vezes nós caímos na besteira de ouvirmos vozes ou termos a visão errada, a ótica contrária, a ótica de Deus ao nosso respeito, ou nós corremos o risco de ver algo que é só conveniente, que não vai nos levar a cumprir o propósito de ser livre, ou nós olhamos e não temos um ponto de referência, ou o nosso ponto de referência é muito ruim. Olha que coisa interessante isso. Por isso que o tema da palavra é o caminho inverso da liberdade. Esse homem chamado Sebna, ele fez o caminho inverso da liberdade.
ele recebeu autoridade, ele recebeu um selo para governar, e num determinado momento, sabe o que ele fez, queridos irmãos? Ele se distraiu e foi construir para ele um palácio, foi construir para ele uma sepultura na rocha, foi construir a casa dele no alto da rocha, e deixou de governar para o povo. E aí entra o inverso da liberdade. Quando a Bíblia fala o mundo jaz o maligno, a Bíblia está falando jaz o maligno, os governos, os corruptos, aqueles que têm guiado o povo cegamente. A Bíblia está falando o mundo jaz o maligno porque está na mão de guias cegos. E esse homem Sebna, Deus falou para ele, eu te pego, eu tiro da tua mão essa chave, eu tiro de ti tudo que foi te dado, porque tu tem agora compromisso com aquilo que está no teu coração e que só diz respeito ao teu umbigo, ao teu nariz, e tu está por conveniência. Então eu levanto Eliaquim e eu cinjo o lombo dele com a chave que fecha e abre porta e ninguém abre. E tu com certeza, Sebna, morrerá. Escute algo que eu quero dizer para você. Quando nós não temos uma perspectiva de futuro conforme quem somos, nós estamos caminhando sem saber onde vamos chegar. E alguém que caminha sem saber a direção, ou o destino, ou a baliza, a chegada, esse alguém é cego. E ele pode ser um escravo de algo que está levando ele por esse caminho escuro, por esse caminho seco, por esse caminho que ele não consegue ver nada, além da tristeza, além do que eu preciso conseguir mais dinheiro, eu preciso comprar uma casa na praia, eu preciso, e ele chega diante de Deus com eu preciso, se fosse assim, eu adoraria mais, se fosse assim, eu oraria mais, se fosse assim, eu acreditaria mais, se fosse assim, o escravo, ele não tem uma perspectiva de futuro e ele não é livre. Mas o livre, ele tem que ter uma perspectiva de futuro. Ele tem que olhar e ver lá na frente. Ele tem que entender, eu fui chamado para um propósito, a minha missão é alcançar o alvo, Cristo ressurreto. Esse que disse que Ele em mim, em nós, é a esperança da glória. E eu preciso viver, caminhar em glória, de fé em fé eu vou crescendo. Mas como que esse homem que era mordomo, a Bíblia fala que esse tal de Sebna, ele era um mordomo, gente. Ele era o cara que estava com a chave, que Deus falou dele, eu tomo da tua mão porque tu não é pai, porque tu não é um homem que tem um sentimento paterno. E aquele povo estava ficando órfão, e aquele povo estava recebendo o que eu falei aqui, aquele povo estava recebendo um ponto de referência negativo. Aquele povo ia se tornar escravo de qualquer outro rei que tentasse tomar o povo dele. Por quê? Porque ele estava preocupado com ele, com o umbigo dele. A minha casa, a minha sepultura. A minha casa tem que ser no alto da rocha, onde ninguém abala. E deixou o povo, e deixou o altar, e deixou a oração, e deixou o lugar da adoração, e começou a fazer o caminho inverso de um livre, e se tornou, por sua livre e espontânea vontade, um escravo daquilo que era mais importante para ele. A minha pergunta a vocês, queridos, qual o valor que tem para você estar na presença de Deus? Essa é uma pergunta para você pensar. Qual o valor para mim de estar na presença de Deus? Conforme for a sua resposta somente para você, você já sabe como você está. Se você está como Sebna ou se você está como Eliaquim. Deus chamou o profeta e disse, repreende esse maluco aí. E olha o que Deus falou para ele, queridos. O profeta disse para ele, o Senhor disse para ele assim, quem tu pensas que é? Deus teve que chamar a atenção dele desse jeito, dizendo, quem você pensa que você é? Eu te dei as chaves, homem do céu. Eu te dei liberdade para fluir com a chave que fecha e que abre as portas, os tesouros do palácio. Quem você pensa que é? Quando você faz o caminho inverso, queridos, olhe para mim.
quando nós fazemos um caminho de irreverência, quando nós fazemos um caminho de religiosidade, no sentido de estar no automático, não no sentido de ser religado a Deus, por meio de Cristo Jesus, não, religiosidade no sentido de fazer aquilo automaticamente, paulatinamente, o cara faz aquilo ali no automático, ele chega na igreja e não consegue expressar aleluia, glória a Deus, até porque essas palavras já são ultrapassadas. Quem disse que Deus é ultrapassado? Quem disse que Deus está ultrapassado? Quem é esse incircunciso que falou essa besteira? Está blasfemando contra Deus. Todo aquele que se levantar, como esse tal do Sebna, que era um homem livre, que estava empossado de autoridade, se levantou soberbamente e disse: eu vou construir um palácio para mim. Deus falou: querida, te coloquei porque tu até então era mordomo. Eu te coloquei porque até então tu estava conduzindo a minha casa, o santuário, tu estava conduzindo o meu povo de bênção em bênção, de fé em fé. E agora tu me diz que cansou e a preocupação agora é a tua casa, o teu trabalhinho, a tua rochinha, a tua sepultura. Não, você não vai morrer agora. Você não vai morrer. Ele disse para Sebna: não vai morrer não. Calma, Sebna, eu vou lidar e vou tratar contigo. E eu vou fazer de ti, eu vou fazer tu rolar como uma bola num país espaçoso. Sabe o rolo compressor? E eu tirarei de ti a autoridade, a chave dos tesouros, dos cofres, da economia desse povo do palácio, e darei nas mãos de Eliaquim, porque é um homem que tem um coração de pai, e que tem cuidado de muitos filhos, e que tem cuidado do povo que você deixou de lado, que você deixou de guiar, que você deixou de levar para orar, que você deixou de levar para adorar, para construir o seu palácio. Em primeiro lugar é o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é, queridos, que o caminho inverso da liberdade, ele é feito quando nós não lemos a Bíblia. Quando nós não temos intimidade com a Bíblia Sagrada, nós fazemos o caminho inverso. Ao invés de estarmos caminhando de cabeça erguida como livres, caminhamos como coitadinhos, como pobre de mim. Eu estou cansado, eu estou infelicitado, está tão difícil para mim, a minha mente parece que não funciona, não raciocina. Como é que as pessoas dizem que dá, mas para mim nada dá? É quando nós temos uma ótica invertida. Pensa, queridos, Deus te deu, Deus nos deu a verdadeira liberdade. Ele diz: foi para a liberdade que eu vos libertei, Jesus nos libertou. Então não podemos nós fazer o caminho inverso, nós devemos andar no fluxo. Nós temos que pegar o fluxo e acompanhar ele crescendo, crescendo. Jonas, mas como que eu faço o caminho então certo? Eu pego o fluxo do crescimento e não volto atrás. Nós temos para você o Instituto de Vencedores. Como que eu faço, Jonas? Tu é batizado, tu é ganho para Jesus, tu vai por revisão de vidas. Do revisão de vidas tu vai para o Instituto de Vencedores. Ah, Jonas, mas eu faz muito tempo que eu não estudo. Pois é, agora você vai começar a estudar. Pois é, mas agora você vai começar a sua vida. Não importa quantos anos você tem, sempre há tempo de recomeçar. Sempre há tempo de se levantar e começar de novo. A ótica, muitas vezes, de alguém que vive caminhando ao contrário da liberdade verdadeira, ela é uma ótica ruim, ela é uma ótica de um futuro material, queridos. Essa é a minha pergunta para você. Para você, o que você vê no futuro? O que aparece para ti quando você pensa no futuro? Material? O que aparece para ti? Um carrão do ano? O que aparece para ti? Um sobrado com suíte, etc, etc. O que aparece para ti, em primeiro lugar, quando tu vê o teu futuro? Eu costumo dizer uma frase: não fique chateados comigo. Se alguém estiver vendo em casa, não fique chateado comigo. Quem for ver, não fique também. Nunca vai ter. Eu me lembro criança ainda, quando eu era ensinado, fala: filho, é primeiro isso, para depois isso. Eu quero, não quer nada, porque vai dar ruim. Não quer nada, é primeiro isso, depois isso. E a maior verdade na vida de uma pessoa
É a maior verdade. Quando você é ensinado a ver um futuro promissor, quando você é ensinado a ver um futuro onde você irá chegar pelo seu mérito, pelo seu trabalho e pelo propósito que Deus tem na tua vida e por tu estar cumprindo ele, você chega. Você chega, querido, é diferente do tal do Sebna, que ele pensou que ia chegar e se aproveitando das coisas de Deus, daquilo que Deus confiou na mão dele, e o Senhor falou para ele, deu ruim, meu filho, deu ruim, vai morrer. E o Senhor teve que levantar esse homem chamado Eliaquim, esse que colocou a mão e fez com que algo realmente acontecesse. Mas olha que interessante isso aqui, queridos, ele fez isso no secreto. A oração é que a minha esposa falou de Mateus 6, ele fez no secreto. Ele não era o rei, ele não era o governador, ele era alguém que clamava a Deus. Ele era alguém que rendia culto ao Senhor na sua casa, no templo. Ele era alguém que buscava o Senhor e ensinava a sua família. Ele era alguém derramado na presença de Deus. E o Senhor disse assim, eu colocarei sobre a responsabilidade, sobre os ombros de Eliaquim, a chave da casa de Davi. E lhe darei, olha só o que ele diz para Sebna, e eu lhe darei a Eliaquim o seu título e a sua autoridade. E a Bíblia diz, eu demitir-te-ei e colocarei em seu lugar esse homem e darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir portas, ninguém mais pode fechar. Quando ele fechar, ninguém mais pode abrir. O Senhor disse, eu vou dar a ele aqui, porque tu errou, meu irmão. Tu está fazendo o caminho inverso. Você não é livre, você se tornou escravo agora. Esse é o primeiro ponto. Então, repitam comigo. Eu não quero seguir o exemplo de uma visão material. Amém, querido? Vamos de novo. Eu não quero seguir o exemplo de uma visão material. Olhe para mim agora, o seu futuro, você que está pela live, o seu futuro, ele é um futuro de glória. Olhe para mim, a Bíblia diz que em ti se revelam as glórias. Isso, não, Jonas, mas a glória é só para Deus, não. Em ti se revela a glória de Deus. Como? Quando você revelar Ele em primeiro lugar. Quando você revelar que você é alguém livre, e que tem Cristo na sua vida, você vai liberar a glória do Senhor através da sua vida. Você vai em nome de Jesus. E diz assim a próxima pergunta, o que você pensa, o que você consegue ver? E nós vamos agora falar um pouquinho sobre o Salmo 46, onde o Senhor diz, eu sou exaltado na terra, os montes se lançam para o meio dos mares, mas eles diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado na terra. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que você vê, queridos? Você vê esse rio que alegra a tua vida, que traz harmonia para a tua casa. Escute algo que eu quero falar. Eu falo muito sobre família e nunca deixo de falar, porque é um alvo meu, como um servo de Deus, é a família ser guardada, ser preservada. Escute você, quanto tempo você não vê a sua família feliz? Quanto tempo você não dá boas risadas e rola no chão com seu filho, com a sua esposa? Quanto tempo você não consegue sentar com os teus filhos e fazer uma festa e ver a alegria, essa alegria que o Senhor está falando que flui na cidade de Deus, dos filhos, que você não vê isso acontecer? Ah, Jonas, mais um é beberrão, outro está drogado, outro está perturbado, outro está indo contra o caminho que eu estou indo. Mas e você? Esquece os outros. E você? Como que você vê esse seu futuro de liberdade, de alguém livre para as suas conquistas serem conquistas eficazes? Como você se vê? Pensa aí comigo,
Se você quiser fechar os olhos, feche os olhos e pense. Não, Ele é o Deus que é exaltado na terra. Ele faz os montes se lançar nos mares. Ele diz para mim, aquietai-vos, porque eu sou Deus. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou pensando que tem na minha frente, ou à frente do próximo passo que eu irei dar? Qual é o seu pensamento ao seu próprio respeito? O Senhor tem um pensamento de paz, o Senhor tem um pensamento de vida, o Senhor tem um pensamento de vida abundante para mim e para você, mas qual é o seu pensamento? O que você vê ao respeito, ao seu próprio respeito, quando você pensa? Ah, queridos, eu me vejo como ele aqui, vendo as riquezas passarem de mão, e eu vou estar nessa fila. Fala aí, a minha parte está chegando, o meu quinhão está chegando, eu vou estar nesse lugar, nessa hora, e isso não vai ser no céu, meus irmãos, vai ser aqui, vai ser aqui. Pare com o fatalismo, pare com isso. Ah, Jesus vai voltar amanhã. Não, queridos, a pandemia, os tremores de terra, a Bíblia está indicando que vem para corrigir os corruptos. A Bíblia está dizendo que tremores, rumores de terra, terremotos, pandemia, tudo que vem, tsunami, é para corrigir os corruptos. Deus está limpando, a régua está passando, o nível vai ser elevado. Esse Deus que está sobre a terra e que tem todo o poder, está passando a régua. Ele está colocando nesses dias para fora muita gente. É só você olhar no YouTube, na internet, e você vai ver que tem muita gente que nessa pandemia foi descoberto. É só você ver, é só você olhar, e você olha o que eu sei. Hoje não tem ninguém, não tem um sequer que não tem acesso à internet. Hoje a pessoa não tem o alimento, mas ela tem o celular com a internet. Hoje é assim, gente, é uma ferramenta que todo mundo está tendo, e não importa o que tiver pela frente, o cara tem que ter o celular. Não tem casais que se separam por causa do celular? Olha aí o caminho inverso aí. O livre, assinando um contrato de escravidão. Olha aí. Isso é real, isso é entre nós o tempo todo. Olha o livre assinando um contrato de se tornar escravo. Escravo do quê? Da mentira. Das coisas feitas às escondidas. Meu celular tem senha, minha esposa sabe a senha. Minha conta no banco tem senha, ela sabe a senha. E se eu morro, rapaz, como é que fica minha mulher e meu filho? E se eu saio aí e cai uma pedra na minha cabeça e eu morro? Como é que fica minha mulher e meu filho? Como é que fica? O meu cartão do banco, o que eu tenho, ela sabe, é dela também. Vou contar algo aqui que ela não vai gostar. Outro dia, ela foi chegar em casa, bateu o meu carro. Falei, não acredito que tu bateu o carro. E ela com a cara de João Neto, apavorada. Eu falei, não é possível que tu quebrou o carro. Agora eu vou gastar 3, 4 mil para arrumar esse carro. Não, foi só um arranhãozinho, tá bom, vamos ver. Aí eu fiz aquele estouro, depois voltei. Falei, meu amor, desculpa, não fica chateado. Esse carro é teu. Quando eu saí ali na rua, Deus me corrigiu. Falou, fica quieto, seu maluco, que ela é dona desse troço aí, eu já te deixo de a pé. Eu falei, senhora, essa mulher é dona desse carro. Falei, o senhor é poderoso. Cheguei para ela, falei, meu amor, esse carro é teu. Queridos, eu sou mortal como vocês. Eu posso sair ali e cair uma marquise na minha cabeça. E pelo menos o que eu trabalhei, o que eu tenho, a minha herança, a minha esposa é digna, meus filhos são dignos. Agora o que adianta eu esconder a senha do celular e Deus te pega na quebrada e ele faz o seguinte, o Satanás chega e diz assim, Senhor, eu quero cirandar esse maluco aí hoje. Ele está escravizando essa família. E Deus falou, então ciranda ele, então. Ele está pedindo, ele assinou o contrato, não fui eu, nem estava ali, não vou nem ver. Não quero nem ver. E aí tu morre, querido, numa cilada do diabo. Celular, a tua mulher não sabe a senha. A tua conta no banco, ela não sabe a senha. Sabe o que ela vai fazer, querido? Ela vai chorar para o pastor, ela vai chorar para os pais, para os familiares, para os amigos mais chegados, para te enterrar.
em um lugar digno. Mas se eu fosse ela, eu te jogava no valão. Entendeu? Entenda o que eu quero falar aqui. Eu não quero ofender ninguém com essa mensagem e resista à tentação de ser ofendido. Eu quero que você desperte para viver como um livre, para viver como alguém que está conquistando a liberdade verdadeira que o Senhor já conquistou para você. Acredite, ela é sua. O assinar esse contrato de escravidão é uma escolha minha, sua, nossa. Não foi Deus que escolheu para nós há uma escolha já feita por Deus, a liberdade que Ele nos deu por meio de Cristo Jesus. Ponto final. O Senhor subiu no madeiro e disse: está consumado. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele não nos deixou órfãos, queridos. Nós não somos órfãos, nós não somos escravos. Não faça como esse homem. Você está indo tão bem e abandona Deus. Ou você nem começou a ir e já está abandonando Deus. Gente, entenda isso que eu quero falar. Quando você pensa somente em melhorar a sua vida, e lá na frente você vai abandonar Deus, já está dentro de você isso, você não vai conseguir. Me perdoa, querido, você não vai ter carro do ano, você não vai ter casa própria, não vai. Está aí, todas as pessoas dando testemunho. Esse tempo nós estávamos conversando sobre pessoas muito idosas, que passaram uma vida lutando e não conseguiram, gente, infelizmente. Isso não é motivo de alegria, não é mau testemunho, não conseguiram comprar sua casa, não conseguiram alcançar nada, porque sempre faziam o caminho inverso. Querido, você é livre, você é filho de Deus, sai desse caminho errado, vem para o caminho de você aprender a liderar a sua vida. Aí você fala: vamos fazer Instituto de Vencedor, vamos lá aprender a ser líder. E quando chega no módulo de liderança, o cara ria. Fala: nossa, agora me deram umas pancadas no caráter, eu estava todo errado. Eu dei uma ajeitada, mas agora quero que eu seja líder da sua vida. Dirigir as suas finanças, dirigir o seu casamento, dirigir o seu carrão importado. Eu entrar num apartamento de 3 quartos, ir para a igreja orar às 6 da manhã. Isso aí já é pedir demais também, né? Isso aí também já trabalho tanto para pagar esse carro, esse apartamento. Sim, queridos, por que trabalha tanto? Porque está fazendo o caminho inverso. Porque quem faz o caminho certo não trabalha tanto, trabalha à altura e tem todas essas coisas. Deus é poderoso. Então comece a pensar hoje como você se vê. Amém? E qual o seu ponto de referência? Quais, querido? Os princípios que você segue. Aí pegou agora pegou. Se você quer ser livre, você precisa seguir a Jesus, porque foi Ele quem libertou a humanidade, e se não for por meio dEle, não há liberdade. A prisão, a condenação, aí funciona, nós entramos para outra fila, a fila dos corruptos, dos presunçosos, a fila dos soberbos, a fila dos autossuficientes, a fila dos homens que estão perdendo a afeição natural, das mulheres que estão perdendo a afeição natural. Está tudo escrito lá na Bíblia, em Filipenses. Está escrito. Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses e leia ele. Nós passamos para outra fila. Escute o que eu vou falar para vocês. Não é o nosso caso aqui, não é o caso de você que está assistindo o culto. Não está apanhando, não, está aprendendo. Não é o seu caso. Tem muitos que já passaram para o lado e assinaram um contrato de se tornarem filhos da perdição. E já era. Quantas pessoas passaram por mim no meu ministério? Mais de 500. Foram embora. Vomitaram a salvação. Assinaram um contrato: eu sou escravo por livre e espontânea vontade. Eu quero continuar assim, porque eu não aguento viver uma vida correta, uma vida de ser verdadeiramente livre. Mas por que, Jonas, isso acontece? Por causa do ponto de referência. Qual a sua referência?
Minha pergunta aqui é para nós todos: qual a sua referência? Eu sempre digo para mim, Jonas, não desiste. Às vezes, as coisas se levantam contra mim de uma maneira, até no meu círculo íntimo, e eu tenho que resistir o diabo. Eu falo: Satanás, olha para mim. Rapaz, tu meteu a mão com o cara errado. Se tu não tiver condições de acabar comigo, sai da minha frente. Mas como que tu faz isso, Jonas? Porque eu caminho no caminho da liberdade, na presença de Deus, e não fujo dela. Então, se eu estou na presença de Deus, quem está na frente da minha batalha é Deus. Quem está na minha frente é Deus. Então, já perdeu. Eu não dou notícia ruim para ninguém, não. E nem sou agente de notícia ruim. Eu sou que nem Caleb. Os caras foram lá e falaram: o Satanás lá é grande. Os caras são gigantes. Os caras foram lá e viram o diabo. Caleb foi lá e viu a terra. Falou: não quero saber, eu vou derrubar eles. Josué falou: Senhor, dai-me a minha montanha. Vou derrubar tudo eles, não quero saber que eles são grandes. A força que está em mim é a força do Deus, do Yahvé. Ele olhou para frente. Escute isso. Qual o ponto de referência de Josué e Caleb? Moisés. O cara que fez o mar abrir. O cara que Deus usou para libertar. Quando eles olharam para Moisés e falaram: aqui, ó, o Deus do Moisés, rapaz, ele abre o mar, não vai arrebentar esses caras aí. Mas eu não estou nem vendo, não vão arrebentar. E os outros 10, o que fizeram? O caminho inverso. Ó, eles são grandes, nós vamos morrer. Ó, não vamos entrar lá porque os caras são gigantes. Olha só, os caras carregam um cacho de uva nas costas do tamanho de um camelo. Tu é louco? Ele larga o braço em ti, tu morreu. Não vamos entrar. Meu Deus. Mas o livre, e que tem um ponto de referência, ele olha para os frutos da terra. Ele olha para a semente que ele tem lançado naquela batalha. Você hoje tem que olhar para a semente que você vem semeando, toda quarta-feira nesse culto, todo domingo nesse culto, está no IV, vai para revisão de vidas, olha para a semente que você plantou, busque as suas referências hoje, busque um ponto de referência verdadeiro para você se firmar. Olhe para esse lugar e diga: Senhor, eu vou seguir em frente, porque eu sei que a minha vitória é certa, e tudo o que está me resistindo cairá por terra diante de mim. Olhe para frente. Olhe para frente e busque referência naquilo de melhor que Deus já te deu, naquilo que você já aprendeu, naquilo que você já recebeu. Foque, porque você está conquistando, igreja, a sua liberdade. Escute isso: o príncipe desse mundo já foi julgado. O Senhor Jesus despojou ele, e os principados e as potestades e os expôs, largou eles nu. E falou: agora estão tudo envergonhados. Agora vão para debaixo dos nossos pés. Todos os teus inimigos, toda a conspiração contra ti, manda para baixo dos teus pés. Fala: maluco, ó meu Deus aí, ó. Faz que nem Davi, nem era para morrer, mas meteu a mão com o cara errado, vai morrer. Fala: eu não sou assassino. Fala assim: eu não sou assassino. Fala: eu amo o próximo. Fala assim, pode falar para você, para tua alma não reagir ao contrário do seu caminho verdadeiro. Fala: não, eu não sou assassino, eu amo o próximo. Mas quando o próximo assina um contrato de ser escravo, meu irmão, não está nas tuas mãos, está na mão do Todo-Poderoso. Salmo 46, eu sou exaltado na terra, os montes se lançam para o meio dos mares, eu faço isso. E ele diz: aquietai-vos, sabeis que eu sou o seu Deus. Aquietai-vos. O Senhor está falando: aquietai-vos, eu sou o seu Deus. O Cordeiro, e escute isso, que o Cordeiro ele continua assentado no trono. O Cordeiro que é Jesus, ele continua digno de abrir, de desatar os 7 selos. Você nem sabe o que eu estou falando. Ele é digno de desatar os 7 selos. Apocalipse diz que quando ele desatar os selos, querido, ao vencedor vai ser dado o direito de entrar. Novos céus e nova terra. Ó Deus, vem o teu governo sobre a terra e limpa, tira a corrupção,
aniquila os corruptos. Ó Deus, vem o teu governo sobre a terra. Oh Jesus, nós não sabemos a hora que o Senhor vem, mas nós bem sabemos que haverá um novo céu e uma nova terra. Haverá o dia que o Senhor desatará os 7 selos e levantará um povo livre para triunfar e para vencer. Aleluia. Senhor, nós acreditamos nisso. Nós confiamos em Ti. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, queridos. Eu vou encerrar dando para você o seu ponto de referência. Primeiro, o livro de Zacarias diz que os ímpios vão ser pisados como lama nas ruas. O livro de Zacarias diz que os ímpios, eles não vencerão. E tudo que tiver na mão deles será tirado da mão deles e colocado na mão do justo, do livre, daquele que foi liberto por Jesus. O livro de Zacarias nos indica que a justiça vai rugir. A justiça de Deus vai rugir como um leão. A justiça de Deus vai rugir, meu irmão. Escute isso. Acessamos nós o caminho da verdadeira liberdade e não mais vivamos o retrocesso. Porque o livro de Romanos 8, ou melhor, Romanos 15, diz que nós temos o Deus da esperança. O Deus da esperança, ou que dá a esperança. É esse o nosso Deus. É Ele que me guia, é Ele que te guia. E eu quero que nessa noite, você receba na sua mente essa palavra, para que você não venha fazer o caminho inverso. Queridos, vocês deviam ter anotado isso. Vocês deveriam ter anotado pelo menos as perguntas, para você ficar fazendo ela para você todos os dias. Qual é o teu ponto de referência, igreja? Qual é, igreja, o teu ponto de referência? Qual é a sua visão a respeito de você mesmo? O que você vê quando você olha para o seu futuro? O que você vê? Liberdade ou escravidão? Feche os teus olhos e vamos desconstruir hoje alguns sofismas, alguns preconceitos na nossa mente. Vamos desconstruir hoje. Falaram para você, ou criaram você em um ambiente que te fez pensar que você vai ser infelicitado. Em nome de Jesus, hoje você tem novos pontos de referência. Hoje o Espírito Santo, Ele desce sobre você e a sua visão de futuro é uma nova visão. É uma visão onde você irá triunfar em Cristo Jesus. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele toca a sua mente e renova e transforma os seus pensamentos. Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Senhor transforma a sua mente e o seu pensamento agora é pensamento de filho, filha, príncipe, princesa. Sejam livres, sejam livres. Hoje o Senhor Jesus, levante a sua mão, te dá uma referência. Aleluia. Levante a sua mão. Hoje a justiça vai rugir. O Senhor Jesus te dá uma referência hoje, um ponto de referência para você se guiar. Você não precisa mais caminhar o inverso. Aleluia. E eu quero profetizar agora sobre os que estão aqui. Levante as suas mãos, querido. Aleluia. Espírito Santo, você que precisa comprar a sua casa própria, você que precisa avançar nos seus contratos de negócio, você que precisa ser curado numa enfermidade no seu corpo, você que precisa ver o seu casamento restaurado, você que precisa ver os seus filhos libertos,
das atrações desse mundo. Você que precisa ver a sua família voltar a sorrir. Levante as suas mãos. Deus, eu profetizo, em nome de Jesus Cristo, cadeias quebrando, correntes caindo ao chão. Aqui está, Senhor, a tua igreja. Aqui os que estão em casa diante do Senhor. Levante a sua mão e tome posse. Eu profetizo sobre você finanças de justo, finanças de filho, finanças de príncipes e princesas. Eu profetizo sobre você a saúde que o Senhor conquistou para você na cruz. Eu profetizo sobre você um casamento regado pelo amor, pela alegria e pela presença do Senhor. Volte a amar a tua esposa. Hoje volte a beijar na boca. Volte a amar a sua mulher. Volte a amar os seus filhos, em nome de Jesus. Hoje, toda enfermidade que assola você, em nome de Jesus, saia do seu corpo, se desaloje do seu organismo, em nome do Senhor Jesus. Hoje, levante as suas mãos. Os teus filhos verão um novo ponto de referência. Hoje, aleluia, o poder de Deus ecoa sobre esse filho, sobre essa filha, sobre esse neto, neta, sobre esse pai, sobre essa mãe, e o liberta. Levante a sua mão comigo, igreja livre e saudável. Levante a sua mão e diga assim comigo, diga forte: Senhor Jesus, hoje nós damos uma ordem como igreja do Senhor a toda obra das trevas que vai se levantar contra mim, contra meus filhos, contra meu esposo, contra minha esposa, contra meus familiares. Hoje eu te repreendo e declaro a verdadeira liberdade sobre a minha família. Então todos os demônios venham abaixo por estrados dos nossos pés, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele e tome posse da sua vitória. Aleluia! Glória a Deus. Amém, queridos. Essa palavra, ela é muito forte. Eu vou ter que continuar ela depois. Tem mais ainda. Tem uma parte muito boa. Você precisa entender isso hoje aqui que eu falei. Liberdade. Liberdade não é para qualquer um. Amém, queridos? Não é para qualquer um. Tem muito escravo pagando de livre para você. E você acredita. Olhe para mim. O que eu falei aqui. Qual a tua visão sobre você mesmo? Ou melhor, quando alguém chegar perto de ti, com mau testemunho, cheirando mal, fala para ele: querido, deixa eu continuar o meu caminho. Eu te amo, respeito a tua posição, mas eu não sou mais atraído por esse contrato de escravo. Eu quebrei esse contrato. E eu não vou mais assiná-lo. Porque agora eu não vivo de contratos, eu tenho uma aliança. E essa aliança me tornou livre. Livre para vencer. E deixa rolar, querido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Agora olhe para mim. Tem que ser vencedor para ver se 1000 cair de um lado e 10 do outro. Porque se você não tiver tutano, se você não tiver graça de Deus, você não aguenta, você chora junto. Ei, não seja um abridor de cova, seja um abridor de fontes. Amém? Sente no seu lugar.